Olá, turma! Vamos fazer agora matemática. Vocês vão abrir na primeira página da apostila nova, unidade 4, números e medidas. Atualmente, a gente já trabalha com 4 ordens. A primeira ordem, que é das unidades, a segunda das dezenas e a terceira das centenas. E agora a gente vai trabalhar uma outra ordem, a quarta ordem, que é da unidade de milhar. E fora isso, nós vamos ver também, a gente vai retomar um assunto que a gente viu na apostila anterior, que é sobre medidas de tempo. Então, a gente vai trabalhar a hora, o minuto e também o segundo. Antes de prosseguir, vamos relembrar o conceito do sistema de numeração decimal, que é o que normalmente nós utilizamos, e ele tem a base 10, pois são feitos agrupamentos de 10 em 10. Eu vou explicar num vídeo adiante com o uso do material dourado, que fica mais fácil a compreensão. Nós representamos os números decimais pelos algarismos, que é o que vocês já conhecem, que são os números de 0 a 9, ou seja, o 0, o 1, o 2, o 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E no sistema de numeração decimal, os números têm um valor posicional, ou seja, dependendo da posição, ele tem um valor diferente. Essa imagem que você está vendo agora não tem na apostila de vocês, mas aqui ele mostra o quadro valor de lugar que vocês já conhecem. Temos aqui a primeira ordem. A primeira ordem são das unidades, a segunda ordem das dezenas, a terceira das centenas e agora a nova ordem que vamos trabalhar, a quarta ordem, que são das unidades de milhar. Como eu tinha dito antes, no sistema decimal de numeração, os números têm valor posicional, pois, dependendo da posição, o valor é diferente. Coloquei aqui o algarismo 1 na casa da dezena e o 3 na casa da unidade. Esse valor aqui representa a quantidade 13. E se eu inverter, se eu colocar o 3 na segunda ordem, que são das dezenas, e o 1 na primeira ordem, que é das unidades, aí o valor já muda. De 13, ele passa a ser representado pela quantidade 31. Esta é a primeira página da apostila, é a unidade 4, o título é Números e Medidas. Temos aqui na imagem uma sala de aula e no quadro está o número 999. Sabe por quê? Porque até esse número nós estamos trabalhando até as ordens das centenas. E agora a gente vai estudar o que vem depois de 999. Depois de 999, nós vamos entrar agora na unidade de milhar. E observe ali o relógio. Temos ali o ponteiro menor, que representa as horas, indicando ali o 3, e o maior, que representa os minutos, no 12. Você sabe responder que horas são? Se você pensou em 3 horas, você acertou. Agora, vire a página. Antes de prosseguir, vamos só relembrar alguns conceitos. Utilizamos o sistema decimal na matemática, ou seja, ele tem a base 10. O que isso significa? Por exemplo, no material dourado, que todos vocês conhecem, já utilizam, significa que a cada conjunto de 10, eu pego e substituo por outra peça do material dourado. Temos aqui um cubinho. Um cubinho equivale a uma unidade. Se eu fizer um conjunto com 10 cubinhos, eu posso substituir ele por uma barra. Ou seja, uma barra equivale à mesma coisa que essas 10 unidades. Eu tenho aqui também 10 unidades dentro de uma barra.
E se eu juntar 10 barras? No total, eu vou ter 100 unidades. Eu posso pegar e substituir essas 10 barras por uma placa. Então, uma placa equivale à mesma coisa que 10 barras. E agora, se eu fizer um conjunto com 10 placas, lembrando que cada placa tem 100 unidades, se eu colocasse uma em cima da outra, até dar 10, 1, 2, 3, até chegar em 10, eu ia pegar e substituir esse conjunto de 10 placas, adivinhe só, por um cubão. Dentro do cubão, se a gente fosse contar, teria 1000 unidades. Página 4. Depois de 999, que números vêm? Leia junto comigo. No ano de 2010, Anhanguera era o município com menor população do estado de Goiás. Segundo o censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, havia somente 1.020 habitantes. 1.020 habitantes. Olha só, para um município, isso é uma população muito pequena. Para se ter uma ideia, o bairro aqui era o Rancho, onde eu moro, muitos de vocês devem conhecer, né? E é o maior bairro, é o bairro com a maior população de habitantes aqui em Campo Grande. E isso de acordo com o censo que foi realizado de 2010. Tinha por volta de 36 ou 35 mil habitantes. Olha a diferença. Um bairro, não é um município, um bairro por volta de 35 mil habitantes e, nesse exemplo que foi dado, um município de Goiás com somente 1.020 habitantes. É uma população muito pouca para um município. Se fosse para um bairro, até que poderia ser considerável. Mas, enfim, é só para vocês verem a diferença. Temos aqui a imagem, né, deste município e abaixo tem um mapa e mostra a localização deste município dentro de Goiás. Ele fica ali mais na região sul, está escrito ali em vermelho, Anhanguera. Localizem aí no mapa. Agora, nós vamos responder duas perguntas que tem abaixo na apostila. Primeiro pontinho verde. Você sabe ler o número de habitantes que havia nesse município naquele ano? Olha só, eu acabei já lendo para vocês, 1.020. Mas há uma outra forma também de vocês falarem e escreverem. Vocês podem colocar 1.020, ok? Os dois estão corretos, 1.020 ou 1.020. Bom, próxima bolinha. Nele havia mais de 999 habitantes ou menos? Observe só, 1.020 é maior que 999 ou é menor? Responda aí, ok? Página 5. A página 5 ele está mostrando possibilidades de trocas. No material dourado, a gente sempre tenta utilizar menos peças possíveis. Eu tenho aqui 100 unidades. Estas 100 unidades podem ser substituídas por 10 barras. Aqui eu tenho 100 unidades e aqui eu também tenho 100, só que representado em 10 barras. Aqui eu tenho essas 10 barras. Essas 10 barras podem ser substituídas agora por uma placa. Na parte mais abaixo, tem um exercício e vocês vão destacar o material dourado para representar o número 999. Lembrando que para essa representação, utilize menos peças possíveis do material dourado. Página 6. Na página anterior, ele pediu para a gente imaginar um município na qual houvessem 999 habitantes. Só que agora ele pede para a gente imaginar que nasceu mais um habitante nesse local, que é representado aqui por esse cubinho.
E o que ele quer que a gente faça? É o seguinte, a cada agrupamento de 10, nós vamos substituir a peça do material dourado. Temos aqui o total de 999, vai entrar agora um cubinho aqui. Eu tinha 9 cubinhos, com a entrada desse cubinho vai dar 10. 10 cubinhos podem ser substituídos por uma barra, como mostra aqui embaixo. Ok, eu substituí os 10 cubinhos por uma barra, porque uma barra é a mesma coisa que 10 unidades. Só que agora eu tenho um conjunto de 10 barras. Se eu fosse contabilizar tudo, eu teria um total de 100 unidades, né? E essas 10 barras equivalem à mesma coisa que uma placa. Então, eu substituí essas 10 barras agora por uma placa. Virando a página. Agora, eu tenho um conjunto com 10 placas, né? Se eu fosse contabilizar essas 10 placas, eu teria o total de 1000 unidades. Essas 10 placas, elas podem ser substituídas por um cubão. Continuando a página 7, tem algumas questões que têm que ser respondidas. Primeiro pontinho verde. Quantas barras são necessárias para formar um cubo grande? Então, você vai pegar e vai revisar o material dourado para responder esse daqui, ok? Próximo. Com quantos habitantes ficou o município? Lembra que tinha antes 999 habitantes, e aí teve o nascimento, ou seja, entrou mais um. E agora tem quantos no total? Próximo exercício. Ele pede para destacar as peças do material dourado e para representar a quantidade de habitantes que viviam em Anhanguera em 2010. Agora eu estou falando daquele primeiro exemplo que a gente viu, que era do município de Goiás. Então, vocês vão ter que voltar lá na página 4 para poder saber a quantidade e representar aqui usando peças do material dourado. Lembre de usar menos peças possíveis, ok? Abaixo. Quantas e quais peças você usou? Próximo. O número 1020 é formado por quais algarismos? É o seguinte, ele está falando o seguinte, ele está falando o número 1020. Que número eu usei para formar 1020? Um exemplo, eu tenho 30 anos. Para eu escrever com números a minha idade, eu uso o algarismo 3 e o algarismo 0. E para eu representar 1020, que algarismo eu utilizo? É isso que ele quer que você responda, ok? Página 8. Na página 8, nós temos aqui um quadro que começa com o número 981. Este quadro está representado em ordem crescente, ou seja, ele começa do número menor e vai aumentando. Na letra A, ele pede para encontrar neste quadro o número que indica a população de habitantes que tinha em Anhanguera no ano de 2010. Só que para isso, você vai ter que fazer primeiro a letra B. A letra B pede para preencher este quadro. É quando você preencher ele, depois você vai localizar qual era mesmo a quantidade de habitantes que tinha naquela cidade e vai localizar e pintar esse quadradinho, ok? Na letra C, ele pede para você fazer mais uma linha abaixo desse quadro. Nós temos 4 linhas, a primeira com o número 981, a segunda com 991, a terceira 1001 e a quarta com 1011. Ele pede para você fazer isso daqui. Você vai criar mais uma linha aqui. Vai criar aqui as 10 colunas e vai preencher com os números, ok? Para finalizar, tem o exercício D, que pergunta, né, os números que vêm após
1020, antes de 1030 e os números que estão entre 1027 a 1029. Aí, com todo o quadro preenchido, vocês irão conseguir responder. Bom, é só isso e até mais!